médias e grandes empresas. E hoje eu vou contar um pouquinho rapidamente aqui sobre a minha história, mas eu também quero trazer muito uma visão para vocês de não só a importância, né, de a gente fazer uma organização financeira das nossas empresas. Eu também cuido aqui do financeiro da Nova Gestão, então entendo bem a importância disso. Eu queria mostrar um pouco para vocês, né, dos porquês e também um pouco na prática, né, de como a gente pode fazer para implementar alguns processos, as ferramentas, né, mais utilizadas hoje em dia na área financeira, alguns indicadores importantes, né, e formas de a gente acompanhar os números na área financeira. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho aqui para vocês nesse tema que eu acho que é tão importante hoje em dia, né? Gente, eu convidei o Luiz. Deixa eu só fazer uma configuraçãozinha aqui para a gente deixar aí todo mundo entrando sem precisar a permissão. Vamos ver aqui. Feito. Gente, eu convidei o Luiz para participar com a gente, porque além da Nova Gestão também prestar consultoria para a Data Sempre, a gente está fazendo um trabalho muito legal junto, que tem como objetivo melhorar a experiência dos nossos clientes, né, ao longo de toda a jornada. Então, todos os processos novos aí que vocês estão vendo e as novidades que a gente está trazendo para a experiência, desde o início lá da contratação, todos os treinamentos personalizados, toda essa estratégia, essa estruturação está passando junto, né? A gente está construindo junto com a Nova Gestão. E o Luiz já tem uma grande bagagem na parte de estruturação financeira, né? De empresas médias, enfim, muito próximas aí do perfil de escritórios que a gente atende. Então, acho que esse bate-papo vai ser super legal, assim, para vocês já começarem a ter insights para planejar o próximo ano, né? Entrar 2024 com tudo e ainda poder encerrar 2023 com uma análise, né? E um planejamento maior, porque muitas vezes a gente acaba não... A gente conhece muito, né, os desafios dos escritórios contábeis e do gestor do escritório contábil, porque a gente trabalha, né, com esse público há mais de 37 anos, e a gente sabe o quanto é difícil, né, o escritório, quando chega no momento ali que ele precisa escalar, captar novos clientes, precificar melhor, saber para quais indicadores ele tem que olhar para poder alavancar esse crescimento, a gente sabe que começa a se tornar um período desafiador, porque também, geralmente, o gestor do escritório, o fundador, é o que tem o conhecimento de todo o processo ali da operação, né? E enfim, está mais envolvido com isso, acaba, né, muitas vezes ficando com receio de delegar tarefas, e aí a gente começa a, né, ter esse desafio aí de crescimento. Então, eu convidei o Luiz para a gente bater esse papo hoje, de forma bem descontraída, assim, informal mesmo, para trazer para vocês aí algumas ideias. Vocês também podem ficar super à vontade para interagir. A gente quer muito que vocês interajam também, perguntem, compartilhem com a gente aí as dores do dia a dia do escritório. E espero, enfim, que a gente possa contribuir aí com essa conversa de hoje. Tá contigo, Luiz, então. Show de bola, Ju. Bom, então, pessoal, para quem entrou agora, é um prazer. Eu sou o Luiz da Nova Gestão. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre o que eu acho que é importante, né, para a gente estruturar a área financeira. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu montei uma apresentação para a gente aqui hoje, tá? Então, assim, vamos lá, né? O que eu vou abordar nessa nossa conversa de hoje? Primeiro, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinho aqui, só para vocês, né, me conhecerem a Nova Gestão. Eu quero falar um pouquinho, né, sobre mercado e a importância, né, da gente ter as visões financeiras que a gente tem hoje, momento de empresa e tudo mais. Vou falar um pouco sobre a área financeira como um todo, quais são os papéis da área financeira, as responsabilidades e como a gente pode fazer para estruturar a nossa área financeira nos nossos 4 pilares da gestão, que daí é uma visão muito nossa aqui, né, que são eles: pessoas, ferramentas, processos e indicadores, tá? Então, pessoal, bom, prazer mais uma vez, né, eu sou o Luiz, eu vim da área de engenharia, mas me formei depois em controladoria, então
trabalho já faz 10 anos com gestão financeira, eu fui CFO já de 2 empresas, e depois que eu saí da última empresa, que a gente vendeu na época a empresa para PagSeguro, eu vim para montar a Nova Gestão. A Nova Gestão, ela é uma consultoria financeira. A gente começou atendendo pequenas e médias empresas, hoje a gente atende inclusive empresas maiores, né? Já atendi escritório de contabilidade, não sei se vocês vão conhecer, é um escritório lá de Maringá, que chama MedB. A gente aqui é uma empresa de serviço, então eu trabalho com muitas empresas, né, de segmentos diferentes, principalmente dos segmentos de serviço e tecnologia, e muitas das experiências que eu vou trazer aqui para vocês, gente, são com base, né, nessas vivências que eu tenho tido aqui nesses últimos 10 anos de gestão financeira, e muito assim, né, dos desafios que eu vejo os nossos parceiros passando, os próprios desafios que a gente passa aqui na Nova Gestão. E muitas recomendações que eu vou trazer aqui para vocês é justamente, né, para a gente evitar que coisas ruins, né, necessidade de caixa, possam impactar negativamente, né, na execução da nossa estratégia, no andamento do nosso negócio, né. Eu tenho visto, né, muitas empresas fechando, fazendo layoffs, tendo que fazer demissões em massa, e muitas vezes por conta de falta de planejamento, sabe? Então, acho que o financeiro hoje, ele cada vez mais tem uma relevância e uma importância maior dentro das empresas, dado o cenário econômico que a gente se encontra, né? E quando eu digo desse cenário econômico, a que eu estou me referindo, né? Primeiro, hoje, com a digitalização das coisas, a gente sabe que a nossa concorrência acaba aumentando, né? Primeiro, porque hoje, com os negócios digitais, acaba se tornando mais fácil a gente criar um negócio, né? Então, com esse aumento, né, da concorrência, claro que o mercado também está aumentando, né, o número de empresas está cada vez maior, empresas todas elas vão precisar de um contador, mas também, assim, a gente tem observado cada vez mais, né, o aumento da concorrência, a concorrência por preço, né, então muitas vezes quando a gente trabalha em mercados um pouco mais concorridos, a gente acaba tendo que sacrificar um pouco a nossa margem, e eu vou falar de tudo isso na nossa conversa de hoje. E a gente precisa entender, né, até que ponto a gente pode sacrificar a nossa margem sem sair no prejuízo, né, sem sair no negativo, como a gente faz para analisar esses indicadores. Então, eu quero trazer muito para vocês, pessoal, uma visão, né, de como o financeiro ele pode ser uma área mais estratégica dentro da empresa, trazendo não só visões ali de fluxo de caixa, mas trazendo visões de negócio para a empresa, mas eu também quero bater muito numa tecla que o financeiro ele tem que ser o goleiro do nosso time. Né, tem que ser ali a pessoa, a área que não vai deixar a bola passada ali. Então, a gente precisa muito entender, né, que o financeiro, em muitos casos, vai ser uma área mais conservadora, às vezes até pessimista, né, dentro de uma empresa, e vai cuidar da coisa que é mais importante, que é o coração da empresa, que é o nosso fluxo de caixa. Né? Então, assim, uma empresa sem caixa, uma empresa sem dinheiro, ela arrisca a própria continuidade do próprio negócio. Né? Então, a gente não pode deixar o nosso dinheiro acabar, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí eu já trago aqui, né, um dos pontos que eu acho muito importante, que é a gente sempre buscar ter previsibilidade nas nossas contas, né? Então, nas nossas receitas, nos nossos custos, nas nossas despesas, e o papel do financeiro ele vai estar muito em volta disso, né? Então, eu quero trazer as duas faces aqui do negócio para vocês. Né, uma que o financeiro pode evoluir, sair da casinha do financeiro e ser mais estratégico dentro de uma empresa, mas antes de mais nada, a gente precisa garantir que o financeiro está fazendo o seu dever de casa principal, que é cuidar do fluxo de caixa, cuidar das contas, cuidar do planejamento financeiro, trazer segurança e trazer previsibilidade para as nossas empresas, tá? Então, pessoal, o formato da nossa reunião vai ser bem simples, tá? Eu vou apresentando aqui para vocês as minhas visões, né, o material que eu preparei aqui para vocês, mas vou deixar já em aberto, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram perguntar, podem apertar o botãozinho aqui de levantar a mão, aqui da nossa reunião online, e aí eu vou receber aqui a notificação, eu já passo a bola para vocês. Eu queria fazer um formato bem dinâmico mesmo, inclusive, ao longo aqui da apresentação, eu vou fazendo algumas pausas, para poder entender com vocês, né, se vocês estão entendendo tudo direitinho e estão tendo dúvidas. E aí, no final, a gente pode também abrir um espaço maior para a gente trazer casos práticos, né, vocês trazerem dores, desafios do dia a dia, para eu poder também dar opiniões aqui minhas, né, de como vocês poderiam resolver esses desafios aí relacionados à área financeira. Tá, então, só para contextualizar um pouco melhor vocês, a Nova Gestão,
ela é uma empresa de consultoria, né? A gente trabalha não só na área financeira, mas também na área de vendas, na área de sucesso do cliente. A gente vem muito para resolver uma dor do mercado, que é as empresas que estão começando, elas não têm budget, né? Não têm dinheiro suficiente, por exemplo, para contratar um CFO. O CFO é uma figura cara hoje no mercado, né? Um salário de, vamos lá, 25, 30 mil reais por mês. E a gente criou um modelo de terceirização onde a gente consegue apoiar os nossos parceiros com o nosso time de CFOs em um modelo de outsourcing ou de terceirização em que a gente trabalha part-time, né? A gente trabalha por demanda e a gente consegue fazer um modelo que cabe no budget dos nossos parceiros e que a gente consegue gerar o mesmo valor que um CFO gera para uma empresa grande para as empresas menores, né? Então a gente vem justamente para dar oportunidade para empresas menores terem um CFO, uma pessoa especialista dentro da área financeira, tá? Então, pessoal, eu queria começar falando um pouco de mercado, né? Então, por que eu acho que isso é importante? Dependendo da fase que a gente está e da aderência que a gente tem do nosso produto ou dos nossos serviços com o mercado, o papel da área financeira vai ser diferente, né? Não só como, por exemplo, a nossa área de operações, a nossa área de vendas, elas têm papéis diferentes em momentos diferentes de um negócio, a área financeira também tem, né? Então, no começo, a gente está começando uma empresa, a gente vai ter o quê? 2, 3 pessoas, 4, 5, 10 clientes, né? Então, o papel da área financeira ali, ele vai ser muito diferente do que, por exemplo, quando a gente já tem 100 clientes, quando a gente está caminhando para 1.000 clientes, ou quando a gente tem 1.000 clientes hoje e quer duplicar a nossa base para 2.000, né? Então, eu queria trazer para vocês, antes de mais nada, uma visão, né, sobre os estágios da empresa. Esse é um framework que é muito aplicado para empresas de tecnologia, mas que eu acho que dá para a gente aproveitar muita coisa para as empresas de serviço, né? E aqui na Nova Gestão, inclusive, a gente usa esse mesmo framework. Então, assim, esse modelo aqui, pessoal, até, né, contextualizando um pouco vocês, eu acho que as empresas de tecnologia, elas vieram para ensinar muita coisa para as empresas mais tradicionais, né? Então, as empresas de tecnologia, elas vieram num momento de muita inovação, muita tecnologia envolvida na gestão, né? Não só falando de produto, mas hoje, sim, na parte ferramental, na parte de processos, as empresas de tecnologia hoje, elas são muito referência, né, no que a gente fala aqui sobre gestão. Então, acho que é legal compartilhar um pouco com vocês essas boas práticas de mercado, até para vocês entenderem hoje o que está rolando no mercado. Então, esse framework ele é muito simples, ele traz aqui que a gente tem duas principais fases dentro de uma empresa, e dentro dessas fases a gente tem algumas etapas, e que necessariamente a gente precisa passar por cada uma dessas etapas, né? Então, assim, quando a gente está iniciando a nossa empresa, a primeira parte a gente precisa desenvolver um modelo, a gente precisa entender quem é nosso cliente, né? Aqui, perdão pelo slide estar em inglês, pessoal, que é um framework de uma consultoria gringa, mas eu posso ir traduzindo aqui para vocês, tá? Esse Customer Development, ele nada mais é que o entendimento do nosso cliente, né? Então, quais são as empresas que veem valor no nosso serviço e que a gente consegue atender elas com os conhecimentos, com a capacidade, com os recursos que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a empresa que eu comentei com vocês, a MedB, né, que era um escritório de contabilidade que a gente atendia aqui, e a gente parou de atender eles porque eles foram vendidos, a MedB é uma empresa de contabilidade para médicos. Eles só vendem o serviço de contabilidade para os médicos. Por quê? Porque os médicos, a maioria deles são PJ, o serviço é super simples, basicamente a gente emitir a guia do Simples Nacional, transmitir os documentos fiscais, né, para os órgãos governamentais e enviar a guia para o cliente pagar. Em alguns casos, o escritório até faz o pagamento da guia e reembolsa depois ali com o cliente, né? Então, eu acho que essa etapa ela é muito importante, porque assim como, né, aqui na Nova Gestão, vocês, né, donos de escritórios, também devem ter um perfil de cliente que é ideal para o serviço de vocês, né? Eu trabalho com dois principais escritórios de contabilidade de Florianópolis, a Softcom e a LED. A Softcom, ela não tem uma área fiscal muito forte e desenvolvida. Então, eles preferem trabalhar com empresas de tecnologia. Por quê? Porque não tem aproveitamento de crédito nas compras, não tem gestão de estoque, não tem gestão de ativo imobilizado. É um modelo muito mais simples. Então, eles têm um time que está preparado para atender esse tipo de cliente e as ferramentas, os processos estão muito mais preparados para atender esse tipo de cliente. Mas se eles pegaram uma indústria, por exemplo, que tem toda essa questão tributária forte
e complexa, pode ser que eles tenham muito mais dificuldade em atender aquele cliente, né? Então, eu acho que o primeiro passo aqui é a gente entender, então, quais são os serviços, né, que a gente presta, certo? Então, deixa eu só entender um pouco melhor aqui, Ju. Aqui na Nova... Não, só pedir para o pessoal ir compartilhando com a gente qual o perfil de clientes que vocês mais atendem aí no escritório. Depois mandem para a gente aqui no chat. Boa, Ju. Legal. Legal, pessoal. Seria legal até para eu conhecer um pouco melhor, né, de qual o perfil do escritório de vocês. Então, quais são os tipos de clientes principais aí que vocês atendem? Seria legal falar um pouco do tamanho desses clientes também, tá? Muito bom, Ju. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente entender, né, quais são os serviços que a gente presta e qual é o perfil ideal de cliente que a gente quer ter na nossa empresa, né? Porque dentro da nossa área contábil, a gente vai dividir ali entre o departamento pessoal, o fiscal, o próprio contábil, né? Pode ser que a gente tenha ali uma área societária também. Então, assim, de novo, startups de tecnologia, elas vão ter demandas completamente diferentes de uma indústria. Né? Uma empresa que fatura 10, 20, 30 mil reais por mês vão ter demandas e necessidades completamente diferentes de uma empresa que fatura 100 milhões por mês. Né? Então, pessoal, quando a gente entende quais são os serviços e produtos que a gente vai ofertar para o mercado, qual o perfil de cliente que a gente quer ofertar esses produtos e serviços, a gente entra numa etapa de validação do Product Market Fit. Né? O que é o Product Market Fit? É a validação do que a gente faz com o mercado. É entender se o que a gente faz, primeiro, o mercado quer comprar. Segundo, depois que a gente vendeu, o cliente está satisfeito com o que a gente fez? Então, nada mais é que, primeiro, a gente conseguir vender e, segundo, a gente conseguir entregar e o nosso cliente está satisfeito. Né? Então... Ô, Lu, até vou ir tentando pensar assim, num exemplo, até se vocês quiserem trazer algum exemplo, podem compartilhar também. Mas, assim, por exemplo, se um escritório resolveu oferecer um modelo de... resolveu oferecer um serviço novo, por exemplo, BPO financeiro, né? Ou então algum modelo de consultoria para o seu cliente. Essa etapa de Product Market Fit seria testar com alguns clientes se esse serviço que o escritório está começando a oferecer tem adesão, é interessante, o feedback do cliente é nesse caminho. Perfeito, Jô, perfeito. Inclusive o BPO financeiro ele está bem alto agora, né? E aí, o que é legal trazer aqui também? A gente pode ter dois produtos ou serviços diferentes em etapas diferentes, né? A gente pode ter o nosso serviço padrão de contabilidade já validado, né? Já pronto para a gente vender e pronto para receber mais clientes. E a gente pode ter um produto novo, por exemplo, o BPO financeiro, que justamente vai estar em etapa ali de validação de Product Market Fit. Um ponto que eu acrescentaria nos comentários aqui da Jo é o seguinte: a validação do Product Market Fit, a gente precisa entender se a gente consegue vender, se o cliente está vendo valor, está satisfeito, e se a gente está tendo rentabilidade com isso também. Né? Por exemplo, aí até trazendo um ponto aqui, a gente na Nova Gestão já prestou o serviço de BPO financeiro, e é um serviço que a gente precisa tomar muito cuidado para entender se o valor que a gente está cobrando do nosso cliente está pagando a hora do nosso time que está trabalhando naquele projeto. Né? Porque quando a gente pega clientes grandes e oferece um serviço como o BPO financeiro, a gente tem que tomar bastante cuidado para não sair no prejuízo. Tá? Então, pessoal, esse modelo aqui, o que ele traz para nós, né? Que a gente precisa, então, entender, né, se o que a gente está fazendo realmente tem fit com o mercado, para a gente poder entrar numa etapa de acelerar o nosso crescimento, né? Então, queria fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês aqui tem hoje um time de vendas que cuida da prospecção de clientes, que cuida das vendas, ou são vocês mesmos que fazem as vendas aí? Júlio disse que não, então o Júlio mesmo faz as vendas, né? Tem alguém aí, pessoal, que tem hoje um vendedor, uma equipe, alguém que faz as vendas para vocês? Acho que a maioria, de repente, ainda é o próprio fundador, né? E prospecta, vem muita... Eu acho que no mercado de escritórios contábeis também vem muita indicação de parceiros também, né? Eu indico sempre clientes aqui para os meus parceiros de contabilidade.
Show. E não tem problema nenhum, tá, gente? Sou eu que faço as vendas aqui na Nova Gestão também, tá? Então eu não tenho também um vendedor aqui. Legal, 90% de indicação. Então, assim, o nosso negócio, ele provavelmente, ele vai chegar no máximo até essa fase aqui. Né? O que é essa fase aqui? A gente tem um time que faz as vendas para nós, mas para a gente chegar aqui, a gente precisa ter um volume de demanda todo mês, né, recorrente. E o nosso negócio é um negócio de serviço, então ele nunca vai escalar. Né? A gente nunca vai vender hoje do dia para a noite para 1.000 clientes. Né? Diferente do Spotify, que se entrar mais 1 milhão de pessoas lá, para eles o produto já está lá e já está pronto. Né? Então, trazendo um pouquinho aqui para o contexto da área financeira, pessoal, eu queria, né, trazer um pouco aqui da visão para vocês, né, de quais são as etapas e quais são os objetivos de a gente estruturar a área financeira. Né? Então, assim, o primeiro objetivo que eu trago aqui, ele está relacionado ao crescimento da empresa. Né? Então, quando a empresa começa a crescer, consequentemente, a gente vai ter mais volume, né? Aonde que eu estou querendo chegar? Assim como eu acredito que vocês também, no início da empresa, o próprio founder cuida de todo o financeiro, né? Então, o que é cuidar do financeiro no começo da empresa? É emitir as notas fiscais para o cliente pagar, é cobrar os clientes, é fazer os pagamentos lá no banco. Não sei se vocês já têm, por exemplo, uma ferramenta de controle, como um Conta Azul, né? Uma ferramenta bem simplesinha, para a gente lançar tudo lá, ter a visão do fluxo de caixa, entender o que a gente tem de pagamentos, o que a gente tem de recebimentos, né? E aí, conforme a empresa vai crescendo, isso começa a tomar mais tempo, né? Se eu tenho 10 clientes é uma coisa, mas se eu tenho, de novo, 100, 1.000 clientes, eu vou ter muito mais trabalho para cuidar dessa rotina operacional do financeiro. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é a estruturação da área financeira. O primeiro objetivo dela vai ser tirar o founder da operação da área financeira. Por quê? Porque nós, donos, né, das empresas, eu gosto sempre de falar assim, o Nibo é muito bom também, tá, Júlio? O Nibo é muito bom. Ele é bem simples, funciona super bem ali como Conta Azul, é baratinho também, então recomendo. Então, assim, eu sempre falo uma coisa, que a coisa mais preciosa numa empresa é o tempo do dono. Porque ninguém sabe mais do nosso negócio quanto nós mesmos. Né? Então, eu lembro que algum tempo atrás eu conheci o seu Edson, né, CEO da Data Centro, e era impressionante ver o quanto ele dominava do negócio dele. Sabe? Assim como eu tenho certeza que se eu colocar um outro CEO na Nova Gestão hoje no meu lugar, essa pessoa vai ter muita dificuldade e vai demorar muito tempo para conseguir fazer o que eu faço, porque fui eu que criei o negócio. Eu sei de tudo que acontece aqui, né? Então a gente tem o conhecimento do nosso mercado, do nosso produto, do nosso time, do nosso modelo de vendas. A gente sabe vender, que é difícil pra caramba. Então, assim, quando a gente começa a crescer, é muito importante a gente organizar a área financeira para vocês poderem focar em outras coisas, né? Para vocês poderem focar em captação de clientes, em melhoria da operação, né? Porque a gente vai começar a crescer, vai ter que estruturar time, vai ter que estruturar a ferramenta, vai ter que fazer várias coisas advindas desse crescimento. Né? Então, o primeiro passo aqui vai ser, conforme a gente crescer, a gente precisa estruturar a operação financeira para que o founder, o dono, possa focar em outras coisas depois. Aí eu trago muito uma questão de, para isso a gente vai precisar estruturar um time, a gente vai precisar estruturar processos e a gente vai precisar estruturar uma área financeira que tenha como principal responsabilidade, inicialmente, cuidar do nosso fluxo de caixa. Né? Então, antes de mais nada, a gente vai ter algumas obrigações aqui relacionadas a visão financeira, ter os números ali, quanto a gente está gastando, quanto a gente está recebendo, o que a gente tem para gastar, o que a gente tem para receber, como está o nosso caixa. Assim como a gente tem algumas obrigações dentro da área financeira que também não podem deixar de ser feitas, como, por exemplo, pagar as pessoas, pagar os impostos, né? Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Se a gente deixa de pagar uma guia de imposto na data, inclusive, né, nos escritórios de contabilidade, a gente vê isso acontecendo muitas vezes, a gente sabe o valor da multa, né? A gente sabe o quão é caro a gente ter que pagar uma multa de um imposto que não foi pago na data. Da mesma forma que a gente não pode jamais atrasar o pagamento de uma pessoa. Né? Então, não só pelos aspectos legais, mas por toda a questão da motivação e etc., que os desconfortos que isso pode gerar no time. Né? Então, assim, nessa estruturação da área financeira, primeiro que a gente não pode deixar de cumprir todas essas obrigações. Segundo, que a gente precisa ter todos os controles, análises
e números do fluxo de caixa na nossa mão, né? Então, quando a gente começa a estruturar a área financeira, é muito, muito, muito importante a gente ter a previsibilidade, como eu comentei com vocês, para a gente poder ter segurança, né? O que que é essa segurança? É, por exemplo, vou dar um exemplo, então, para vocês, para a gente começar a trazer um pouco aqui para a prática. Vamos supor que eu comecei, né, o meu escritório de contabilidade aqui, e hoje eu estou cobrando R$ 1.000 de cada cliente, e então eu tenho 10 clientes hoje, eu tenho R$ 10.000 de receita, tá? Hoje eu tenho mais ou menos R$ 2.000 de custos fixos, eu pago 10% de imposto. Então eu tenho R$ 1.000 de imposto, eu tenho R$ 2.000 de custo fixo, vai sobrar R$ 7.000 da minha receita. Desses 7.000, eu tenho um time que custa 5. Então tá sobrando 2 para a empresa. Mas eu sei que eu preciso contratar. Aonde que eu estou querendo chegar? A gente precisa ter uma visibilidade de o que, que a gente já tem contratado hoje, tanto com relação às nossas receitas, quanto com relação aos nossos custos e despesas, para a gente saber se a gente pode contratar mais pessoas, né? Então, a segurança que eu trago é justamente para a gente poder contratar uma nova pessoa para o nosso time sem correr o risco de não ter dinheiro para pagar a nossa folha de pagamento nos próximos meses, né? Então, se hoje eu estou dando um lucro de 2 e eu contratar uma pessoa de 5, eu vou ficar no prejuízo nos próximos meses. Eu tenho caixa para bancar esse prejuízo até eu vender mais 1, 2 ou 3 clientes e voltar a colocar minhas contas ali em ordem. Então, é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, tá, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Querem fazer algum comentário? Ô, Lu, até ia comentar. Muitas vezes o escritório é pequeno, né? E ele não tem essa capacidade no momento, que ele está bem naquela fase ali de estruturação para tentar crescer e está bem nesse momento do escritório. Mesmo que ele não estruture um time para o departamento financeiro, para que ele possa sair um pouco dessa operação. É importante que os processos estejam alinhados como se ele já tivesse um time. Muito bom, Jô, muito bom. Eu vou já aproveitar e vou trazer aqui uma visão sobre os estágios da empresa, né? Aqui eu vou trazer para vocês o que a gente precisa fazer em cada uma dessas etapas lá nos nossos 4 pilares da gestão, né? Pessoas, processos, ferramentas e indicadores. Então, muito bom, Jô, porque realmente a gente não precisa começar contratando uma pessoa, né? Se a gente tiver os processos e as ferramentas bem organizadinhos, isso vai facilitar o nosso próprio trabalho, né? E, consequentemente, isso vai demandar menos tempo, né? Então, vamos supor, uma coisa é eu emitir 20 notas fiscais no site da prefeitura. Outra coisa é eu ter um NIBO ou ter um Conta Azul que tem um controle de contratos, com emissão de nota e boleto automático, e que ao apertar um botão, a gente emite 20 notas fiscais em coisa de segundos, né? Então, sim, a gente pode iniciar pela organização dos processos. Então, o que eu gosto de trazer aqui, né, pessoal? O primeiro estágio, né, o estágio inicial da nossa empresa, como eu falei para vocês, o dono, né, o founder, é que ele vai cuidar realmente de todos esses processos, né? E aí, eu acho que assim, né, o primeiro ponto vai ser, aí aqui eu costumo trazer assim, depende do perfil da pessoa e também do momento do nosso negócio, né? Então, vamos supor, tem pessoas que têm um perfil mais de aprender as coisas sozinho, né? De vai lá, aprende como usar o Nibo, por exemplo, o Júlio citou ali o Nibo, né? Aprende a usar o Conta Azul e faz você mesmo a implementação de um software, né? Então, assim, é uma coisa que dá para fazer. Os dois ali, o Nibo, o Conta Azul, eles têm quase que um processo que vai te guiando e vai te ensinando o que você precisa fazer para você implementar o sistema, né? E isso, por si só, já vai trazer um ganho enorme com relação ao tempo dedicado nosso para essas rotinas operacionais financeiras, né? Mas, por exemplo, se a gente está numa empresa que está crescendo mais rápido, então a gente for lá em 3, 4 meses, já passou de 20 para 50 mil de faturamento, de 10 para 30 mil de faturamento, e a gente está entendendo que a gente precisa realmente de uma ajuda externa para organizar isso daqui, talvez aqui seja melhor a gente contratar alguém e começar a formar o nosso time financeiro. Então eu costumo falar assim, ó, não tem nenhum certo e nenhum errado, né? Vai depender do nosso perfil, do nosso momento e também da nossa disponibilidade de caixa, né? Porque vão ter momentos que a gente realmente
Legal, o Júlio comentou aqui até, ó, pessoal, que lá no Nibo a emissão das notas e boletos também é automático, né? Então, depois a gente só precisa fazer a postagem ali no portal do cliente, né? Porque daí ele vai fazer um envio automático por e-mail, mas é legal a gente colocar esses documentos lá no portal do cliente. E é importante lembrar, a Data Sempre também tem, tá, pessoal, um sistema que é só o Data Money, ele é voltado só para a gestão do escritório, o Data Money e o gerenciador de contas. São dois softwares que vocês podem ter alternativa aí de utilizar para poder organizar o financeiro do escritório, né? Fazer o controle dos honorários, tudo isso. Boa, Jô. Então, pessoal, aqui vai depender do nosso perfil, né? Vai depender da nossa disponibilidade, porque também vão ter momentos que a gente não pode ser que a gente não tenha muito perfil de sair fazendo as coisas sozinho, mas a gente também não vai ter disponibilidade para pagar uma pessoa. Então, das duas, ou a gente vai gastar mais tempo fazendo aquele processo, ou a gente vai ter que aprender, vai ter que dar um jeitinho, né? Eu gosto de falar que nada como a necessidade para gerar o senso de urgência, né? Então, aqui, pessoal, eu acho que é muito importante a gente entender que, conforme a gente começar a crescer, ponto a gente vai precisar definir os processos e ter uma ferramenta na área financeira, que é o que eu chamo aqui, ó, de iniciar a organização da área financeira. Aí aqui a gente pode entender o melhor momento para trazer um especialista. A gente pode, primeiro, implementar uma ferramenta e colocar os processos lá, e a gente pode também, se a gente optar por seguir esse caminho de já trazer um especialista, tem hoje escritórios de BPO que já implementam o Conta Azul ou o Nibo, tem empresas como a Nova Gestão que fazem isso também, e tem algumas outras consultorias financeiras que trabalham com esse tipo também de serviço, tá? Então, ou tem a opção também de a gente contratar um analista, um estagiário. Aí até vamos comentar um pouquinho sobre esses pontos aqui, né? Eu não gosto de, neste momento aqui, contratar uma pessoa full-time para a empresa. Por quê? Bom, se a gente contratar um estagiário, a gente vai ter um pouquinho de dor de cabeça, né? A gente vai ter que treinar essa pessoa, a gente vai ter que desenvolver ela, vai ter que fazer a gestão dessa pessoa, e não necessariamente esse estagiário vai ter o conhecimento necessário para conseguir fazer as coisas sem precisar da nossa ajuda. Então pode ser que o tempo que a gente vai economizar passando essas atividades para essa pessoa não vale muito a pena, porque a gente vai gastar muito tempo para treinar essa pessoa, tá? Então, primeiro ponto. Segunda opção aqui, seria a gente contratar um analista. Gente, seria ótimo a gente ter um analista full-time para implementar um conta azul lá para gente, para cuidar de toda essa nossa operação financeira. Só que aqui tem um porém, é o custo, né? Então vamos lá, hoje trazendo já uns benchmarks de mercado para vocês. Um analista financeiro júnior com pouca experiência, hoje, pelos benchmarks de mercado, eu estou falando de uns R$ 2.000 de salário CLT. Um analista pleno já está ali na casa dos 3 e pouquinho. Um analista sênior, aí é de 4 mil para cima. Então, assim, o custo para a gente ter uma pessoa dessa full-time CLT na empresa é alto. Aqui, então, eu gosto muito do modelo de terceirização. Hoje tem escritórios de BPO, de operação financeira, que não é o que a gente faz aqui na Nova Gestão, mas que fazem essa implementação também dos processos iniciais, da ferramenta inicial, para que vocês possam tanto delegar para esse terceiro essas funções e atividades da operação financeira, quanto também contar com esses parceiros para fazer a implementação desses processos. Então, eles vêm não só para executar o processo, mas para definir esse processo, deixar ele redondinho e implementar uma ferramenta financeira ali na operação de vocês. Tá? Então, acho que assim, o primeiro passo aqui vai ser, então, a gente entender se a gente mesmo vai fazer essa definição dos processos, a implementação da ferramenta financeira, e vai continuar com a gente esses processos, só que mais organizadinhos, mais automáticos, ou se a gente já vai trazer um parceiro aqui para nos ajudar, tanto assumindo essas tarefas, essas responsabilidades da área financeira, quanto também implementando esses processos e ferramentas. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém tem já um time ou pessoas ou um parceiro trabalhando com vocês na área financeira, ou vocês todos hoje cuidam do financeiro sozinhos?
Ninguém tem uma pessoa no financeiro, pessoal, que ajuda vocês com esses processos? Vou entender que é só vocês, então. Bom, o Júlio comentou ali que não. Beleza, caso depois, pessoal, vocês tenham também, alguém tenha, pode passar aqui para nós, até para eu entendendo aonde que eu vou focando aqui, né, e vou dando prioridade. Legal, o Júlio comentou gasta 2 horas todos os dias, tá vendo? Já são 10 horas por semana ali. Mas então acho que a gente pode fazer o seguinte, pessoal, já que, né, estou entendendo que a maioria de vocês, né, tá iniciando esse processo de organização financeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar mais nos estágios 1 e 2 aqui, tá? E eu vou focar menos nos estágios seguintes. Eu vou dar uma visão geral para vocês, dos outros estágios também, mas eu vou focar justamente nessa fase aqui, ó, que é onde a gente começa a implementação dos processos, aqui é uma visão do Conta Azul, então eu vou focar mais nessa parte aqui. Tá? Até o Júlio comentou ali que ele faz a importação dos extratos e geração de novos contratos, legal, tudo ali pelo Nibo, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que precisamos fazer para implementar esses processos bem no início da organização da nossa área financeira, quais ferramentas aqui eu vou indicar para vocês, e de uma forma bem prática aqui, o que vocês podem fazer, tá? Bom, então, pessoal, só voltando aqui, vamos só relembrar. Aqui a gente está desenvolvendo o nosso negócio, né? Então aqui tem que ficar tudo com a gente mesmo, o dono vai cuidar de todas essas rotinas, ela não vai tomar muito tempo. Aí a gente começou a crescer, começou a validar nosso produto, começou a vender mais, começou a aumentar a quantidade de clientes. Luiz, qual é o momento que a gente passa do estágio 1 para o estágio 2? Não tem uma regra, tá? Eu costumo sempre falar assim, a partir do momento que a gente já tem ali, pelo menos uns 10 clientes pagando, satisfeitos, e enxergando o valor, né, no serviço que a gente presta, eu diria que a gente já validou o nosso serviço com o mercado. E que a gente agora pode começar a crescer, né, e vender para mais clientes. É claro que vão ter desafios, né, vindos desse crescimento, mas aqui eu entendo que a gente já validou o nosso Product Market Fit, e aí a gente entra justamente num estágio de, beleza, então vamos vender, vamos trazer mais clientes, vamos entender o que a gente precisa fazer para aumentar a nossa base de clientes, consequentemente aumentar a nossa receita. E aí, como eu falei para vocês, esses processos vão tomar mais tempo, né? Então, vamos lá. Até então a gente estava, né, com um controle bem simplesinho, numa planilha ali do Excel, que tem lá os clientes que a gente fatura, que tem lá os pagamentos que a gente faz todo mês, a gente tem uma visão bem simples de quanto a gente gasta, quanto a gente ganha. E eu faço a emissão das notas todas ali no site da prefeitura mesmo, faço os pagamentos direto lá no banco. O que vai acontecer, gente? A gente vai começar a crescer, esses processos vão aumentar em volume e vai depender de mais tempo nosso para a gente dedicar para o financeiro, né? Vamos supor, hoje o Júlio está dedicando 2 horas por dia aqui. Se dobrar a quantidade de clientes, pode ser que essas 2 horas por dia virem 4. Opa, aí já é metade do dia. Então, eu já vou ter metade do meu dia comprometido com a área financeira. Então, espera aí. Talvez agora seja o momento de entender o que a gente pode fazer para padronizar os nossos processos, para implementar as nossas ferramentas e começar justamente a organização dessa área financeira, tá? Então, geralmente quando a gente faz essa validação do Product Market Fit e começa a crescer, eu sugiro que aqui a gente trabalhe esses 3 pontos aqui que eu falei para vocês. Primeiro, a contratação de uma pessoa, como eu já falei ali, pode ser tanto uma pessoa full-time, né, um CLT, um assistente, um analista, ou pode ser um terceiro, um BPO, que é o que eu recomendei hoje aqui para vocês. Depois eu vou deixar alguns materiais com vocês, eu vou deixar essa apresentação, eu vou deixar uma planilha de gestão financeira nossa também, caso vocês queiram depois usar essa planilha, e também eu vou recomendar alguns escritórios de BPO que trabalham aqui comigo, tá? Aí vamos lá, o Leandro comentou aqui, ó, que esse procedimento administrativo de integração financeiro, marketing, comercial e vendas não seria um balance scorecard voltado para empresas contábeis? Legal. Leandro, esse modelo que você falou, o balance scorecard, na minha opinião, ele está lá no estágio 5, que é mais ou menos isso aqui. Lá no estágio 5, aí é importante a gente ter a visão de vendas, de marketing, de churn, né, de cancelamento dos clientes, né, das nossas receitas. Então, aqui eu vou falar um pouco mais na sequência, mas isso já é um estágio mais avançado, tá? Então, ter um balance scorecard
nas nossas empresas, eu acho que está lá na frente na nossa ordem de prioridades. Então, o primeiro passo, antes de mais nada, na minha opinião, e como eu falei, né, pessoal, tudo que eu vou trazer aqui para vocês é baseado nas minhas experiências e no que a gente tem aprendido aqui na Nova Gestão. Então, acho que o primeiro passo, antes de mais nada, é organizar a operação financeira. Né? Então, vamos lá. Falando um pouco disso. Então, o que é a operação financeira? A operação financeira nada mais é que os nossos processos de back-office. Né? Então, antes de mais nada, a gente precisa faturar e a gente precisa receber. Né? Então, se a gente não faturar um cliente, se esse dinheiro não entrar no nosso fluxo de caixa, não tem o restante. Né? Porque a gente precisa desse dinheiro para pagar a folha, para pagar os impostos, para pagar os fornecedores. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa ter um processo de faturamento. Esse processo ele pode ser manual, no site da prefeitura. Eu posso enviar os boletos manualmente por e-mail, eu posso colocar os boletos e as notas fiscais lá no portal do cliente, mas ponto eu preciso emitir todas as notas fiscais, emitir todos os boletos e ter uma forma dessa nota fiscal e esse boleto chegar para o cliente, né? Depois também cobrar quem não pagar. Então, esse é um ponto importante também, né? Pode ser que o cliente esqueceu, ele não recebeu o boleto, enfim, por vários motivos, o cliente pode não pagar e a gente precisa depois cobrar ele caso ele não pague. Além disso, como eu falei para vocês, a gente também tem as nossas obrigações, né? Então, a gente precisa fazer os pagamentos, né? O que é isso? É a gente poder, a gente fazer o agendamento desses pagamentos no banco, ou fazer direto o pagamento lá no banco. Eu gosto muito, e acho muito importante que a gente tenha um controle disso em algum lugar. Pode ser uma ferramenta tipo Nibo, pode ser uma planilha, mas a gente precisa saber o que a gente pagou naquele mês, né? Até para a gente fazer o próprio fechamento contábil da nossa empresa, né? Então, os escritórios de contabilidade também têm que fazer o fechamento contábil e o balancete do próprio escritório de contabilidade, né? Eu até acho, Lu, que essa parte, o pessoal, ele, pelo que eu percebo, assim, né, dos nossos clientes, existe um domínio já de toda a parte de gestão financeira, essa parte básica, né, que é basicamente o core do serviço de um escritório contábil, né? Então, existe um domínio nessa questão de pagamentos, de controle de fluxo de caixa, de fechamento contábil, porque, enfim, né, são até o nosso perfil de escritórios aí que a gente atende, são escritórios que já estão há bastante tempo no mercado, então, além deles fazerem isso para os seus clientes, fazem para si mesmo, o que eu vejo, assim, é bem o que o Júlio, acho que foi um outro rapaz ali que comentou, que é essa questão de quais são os processos assim que eles podem fazer para escalar o negócio, sabe? Quais são os indicadores que eles têm que olhar, sabe? Porque o contas a pagar e receber, eu acho que já está bem no dia a dia assim, do escritório, né? Então, com essa estruturação dessa organização, uma coisa que eu acho até interessante também, pessoal, até agregando aí, tá? Dentro dessa definição de processos, vocês estruturarem, daí eu falando como marketing, assim, é importante estabelecer também quais serão os pontos de contato que vocês vão ter com os clientes, por exemplo, para fazer essa cobrança, né? A gente sabe que vocês já cobram os clientes, mas isso está definido com uma periodicidade, né? Como que vocês fazem essa cobrança? Como que são... qual a periodicidade, por qual canal que vocês contatam os clientes no momento de fazer a cobrança, com quem que vocês vão falar. Então, esse tipo de processo é interessante também trazer para dentro dessa estruturação que o Luiz está comentando, né? Perfeito, Jô. Então, o que eu acho que é legal, né, trazer desses pontos aqui, né? Quando a gente coloca uma ferramenta, tipo o Nibo ou o Conta Azul, que a gente comentou aqui, primeiro, a gente pode cadastrar os pagamentos com uma recorrência, né? Que é a frequência que a gente vai fazer aquele pagamento. Tipo, é um pagamento semanal, eu posso colocar lá repetir toda semana. Se é um pagamento mensal, eu posso lá repetir todo mês. Por exemplo, eu uso o Conta Azul aqui para a Nova Gestão. Lá no Conta Azul da Nova Gestão tem o valor lá do nosso escritório de contabilidade. E todo mês ele vai estar replicado para os meses seguintes também, tá? Então aqui, pessoal, o Conta Azul, o Nibo, a ferramenta operacional que eu recomendo, né, que conforme a gente crescer, a gente faça a implementação dessa ferramenta, lá a gente vai ter, primeiro, todos os pagamentos organizadinhos lá.
Então, na hora que eu for fazer os pagamentos da semana, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá na ferramenta operacional e vou ver o que eu tenho para pagar naquela semana. A própria conciliação bancária depois, ela é feita de forma automática também. O Conta Azul ele já integra com o banco e já faz essa conciliação. Então, ele já vai ter feito a baixa dos pagamentos da semana passada e eu vou ver aqui o que eu tenho para pagar essa semana. Assim como a parte de contratos, ela também vai ser automatizada, né? Então, quando a gente fala aqui da parte do contas a receber, a gente vai cadastrar lá o contrato e também vai colocar a recorrência de emissão das notas fiscais daquele contrato, né? Então, assim, eu acho que é muito importante aqui a gente implementar essa ferramenta financeira conforme a gente vai crescendo. Para quê? Primeiro, para a gente organizar. Segundo, para a gente automatizar os processos. E terceiro, para a gente centralizar tudo que a gente tem do financeiro no mesmo lugar. Tá? Então, assim, o Júlio até comentou aqui, ó, que usou o Conta Azul por 10 anos, né? E por que eu tô falando tanto, assim, do Conta Azul, gente? Porque, assim, o Conta Azul é uma ferramenta que ela é simples, tem um custo-benefício legal, e essa parte básica, ela funciona até que bem, tá? Claro que não é o melhor RP, até porque, né, é o custo-benefício dele o que eu tô trazendo aqui para vocês, mas tem outras ferramentas também, tá? O próprio Nibo, funciona bem, tem o OMI, né, que funciona muito bem também, mas aí já são ferramentas um pouco mais complexas, tá? Então, quando eu trago aqui para vocês, né, nesse estágio 2, implementar essa ferramenta, é justamente, né, para a gente poder ter um controle direitinho de tudo que a gente tem para pagar naquele mês ainda. Conforme a gente fez os pagamentos, ele já integra com o banco e já vai trazendo as conciliações. Todo esse fluxo, ele já está automatizado ali, né, já tem os pagamentos sempre replicadinhos para os meses seguintes. A gente consegue enxergar o próprio fluxo de caixa por aqui, ó. Veja que tem aqui o saldo que a gente terminou o dia. Então aqui eu consigo falar, se eu tenho mais 20 mil para pagar na semana que vem, eu vou fechar o mês com menos de 100 mil. E por aí vai. Então ele é bem fácil de operar, e aí assim, a minha recomendação para vocês aqui, que é o que a gente mais usa, é o Conta Azul mesmo, tá? Como eu falei para vocês, não necessariamente essa ferramenta precisa ser um Conta Azul ou um Nibo, pode ser uma planilha, não tem problema, eu sou das planilhas também, sabe, gente? Então, tem gente que tem mais afinidade, mais facilidade para trabalhar com planilha, a gente pode ter uma planilha simples, ó. O que a gente pagou, qual é a categoria, qual é o fornecedor, qual é a competência daquele pagamento, qual é a data daquele pagamento, qual é o valor e o status, se foi pago ou não. A gente nem precisa ter o restante aqui. Caso a gente tenha mais de um banco, eu acho legal a gente controlar por banco também. Então, a gente pode criar uma planilha assim, ó, bem simplesinha, desse jeito aqui, tá? Inclusive, eu vou disponibilizar depois para vocês uma ferramenta. E aí, gente, eu acho que tem um ponto aqui que a gente já conversou, mas que eu queria, né, só reforçar. Aqui, conforme a gente vai crescendo, começa realmente a ter necessidade de a gente contratar uma pessoa, né? Então, inicialmente, né, eu recomendo a gente seguir por um caminho de terceirização, mas depois, conforme a gente crescer, pode ser que realmente a gente tenha necessidade de contratar uma pessoa full-time. Mas eu vou falar um pouco mais aqui agora, né, desse estágio 3, porque eu acho que ele vai em linha tanto com os pontos, né, que a Jo trouxe, quanto também os pontos ali que o Leandro comentou. Então, gente, beleza, o primeiro passo é a gente ter a nossa ferramenta financeira rodando ali na operação. Bom, acho que essa parte já ficou clara para vocês. Aí, beleza, começamos a crescer, batemos ali os nossos 25 mil de receita, estamos crescendo, estamos aí com 100 clientes, e beleza, qual é o próximo passo agora? Bom, para a gente continuar crescendo, pessoal, na minha opinião, o primeiro passo é a gente ter um planejamento, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa ter uma visão de quanto a gente tem para pagar, quanto a gente tem para receber, dividido entre as linhas, isso numa visão dia a dia e numa visão mensal, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês, tomar a liberdade aqui de apresentar uma ferramenta nossa, que inclusive é o que eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Eu gosto muito eu costumo falar de orçamento base zero, né? O que é um orçamento base zero? É um detalhamento de todas as nossas linhas de entradas e saídas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai planejar as nossas entradas, acredito que todos vocês, assim como a gente aqui na Nova Gestão, tem um modelo de receita recorrente. Se tiver alguém que não tem modelo de receita recorrente, depois levanta a mão aí. Mas acredito eu que todos os clientes de vocês pagam uma mensalidade, certo? Então,
como que eu faço o planejamento das receitas para uma empresa que tem receita recorrente? Quais são as variáveis aqui da nossa receita? Eu costumo chamar a receita recorrente de MRR. O que é o MRR? É a nossa receita mensal recorrente. É uma terminologia aqui em inglês, tá? Que a gente usa muito nas empresas de tecnologia. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, essa empresa que eu estou analisando, ela começou o mês de março com 208 mil de receita. E aí, o que a gente vai ter aqui? As variações da receita. Pode ser que a gente tenha só essas duas primeiras linhas aqui, que é o novo MRR, ou seja, as receitas de novos clientes. E pode ser também que a gente tenha os cancelamentos, que é o nosso churn. Vamos falar bastante de churn aqui também. Tá? Então, pessoal, primeiro passo, para a gente crescer, a gente precisa ter uma previsão de quanto vamos ter de novas receitas e quanto vamos ter ali, uma previsão de novo, né? Dificilmente esse número vai ser cravado, de quanto a gente pode perder de clientes que possam vir a cancelar. Tá? E por quê? Porque o primeiro passo para a gente crescer é a gente ter um controle de fluxo de caixa. Eu vou falar depois sobre outros indicadores para a gente escalar e tudo mais, mas acho que aqui é muito importante a gente entender que o nosso crescimento, antes de mais nada, ele vai ser via esses novos clientes que a gente vai vender, mas a gente também precisa entender que a gente pode ter cancelamentos. Agora, olha só para vocês verem como faz a diferença aqui. Se a gente crescer 8 mil por mês, a gente chega lá no mês de julho a 270. Agora, olha só, eu vou colocar aqui R$ 1.000 por mês. Olha só como vai mudar. A gente está falando de 230. Então, vejam como esse número ele é sensível e vai impactar em toda a análise que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. O que eu estou querendo mostrar aqui, gente? Dificilmente, de novo, a gente vai ter uma previsão exata, mas quanto mais no detalhe a gente for nesse trabalho aqui do financeiro, maior vai ser a acurácia que a gente vai ter desses valores aqui, ó. De quanto hoje, deixa eu até fazer o seguinte, aqui eu vou jogar um número fictício aqui para a gente poder acompanhar juntos, e aqui eu vou considerar um número alto, tá? Vou colocar aqui 1 milhão de receita, e aí vejam bem, isso daqui é um fluxo de caixa, tá, pessoal? Que a gente tem, joguei números bem altos aqui, tá? Ó, a gente tem aqui 2 milhões de fluxo de caixa inicial, e a gente tem ali um volume total de 1 milhão, né, de entradas por mês, e a gente tem 700 mil de pagamentos por mês. Ou seja, aqui a gente está falando que a gente tem uma geração de caixa estimada de 300 mil por mês. Agora vamos lá, vamos fazer um exercício diferente. Vamos supor que, na verdade, eu estou investindo para crescer e não tenho hoje 1 milhão de entradas, eu tenho só 600 mil de entradas. Vejam bem, quando a gente trabalha nesse cenário aqui, vejam que a nossa geração de caixa está negativa. E eu estou queimando caixa nos primeiros meses. Se eu errar essa projeção para os próximos meses, eu posso tomar uma decisão baseada em algo que não é real. Ou seja, eu posso entender que eu tenho espaço para contratar e aumentar a minha estrutura de custos, quando na verdade eu não tenho. Então, o primeiro passo para a gente escalar e para a gente crescer é ter uma visão de fluxo de caixa o mais real possível à nossa realidade. O que é essa visão de fluxo de caixa? Primeiro, é o planejamento das nossas receitas, como eu mostrei ali para vocês. O que é importante a gente planejar nas receitas? A gente planejar a inadimplência, a gente planejar o churn, a gente planejar as novas vendas, para a gente ter uma visão de quanto a gente deve receber nos próximos meses. Beleza. Importantíssimo, a gente projetar os nossos impostos, qual o percentual que a gente paga hoje do Simples. Caso a gente já esteja no lucro presumido, a gente vai ter lá, né, o ISS, o PIS, o COFINS, ICMS não, e vai ser basicamente isso. Talvez a gente esteja na desoneração da folha também. Então, enfim, aqui a gente precisa entender quais são os impostos sobre vendas que a gente vai ser tributado na nossa receita. Depois, eu gosto muito de ter um planejamento por área, para a gente entender o que a gente tem hoje de pessoas em cada uma das nossas áreas. De acordo com o regime de contratação, a gente vai ter os encargos, né, que inclusive a gente faz esses cálculos todos na contabilidade, e a gente também vai ter ali os fornecedores, né? Por exemplo, lá em operações, o que a gente vai ter? Talvez a gente tenha ali um custo de servidor, a gente vai ter um custo de time, né? As pessoas que estão lá com a gente, os nossos analistas, os nossos gestores e por aí vai. E vai, basicamente isso. A gente pode ter ali ou não uma área de vendas, a gente pode ter ou não uma área de marketing,
E a gente vai ter também as despesas do administrativo, né? Então, aluguel, água, luz, telefone, internet. E aí acho importante tudo isso a gente ter uma por uma dessas linhas bem detalhadinhas. Pessoal, essa planilha eu vou disponibilizá-la para vocês. Mas a gente poderia fazer assim, ó, uma coisa mais simples do mundo, tá? Poderia colocar aqui, ó, saídas, poderia colocar lá janeiro, fevereiro, março, abril e colocar aqui as saídas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocar aqui os valores. Vai ser 1.000, vai ser 2.000 nos próximos meses, e aí a gente vai ter aqui o total de saídas, aqui o projeto total de entradas, e a gente vai ter aqui o nosso saldo inicial de caixa, geração de caixa e o saldo final. Então, pessoal, eu queria trazer uma visão para vocês de o mais importante aqui, não importa o modelo, não importa a ferramenta, é a gente ter uma visão de fluxo de caixa projetado. Então, quanto a gente tem para receber e quanto a gente tem para pagar nos próximos meses, tá? Então, esse aqui para mim é o primeiro passo para a gente poder crescer e para a gente ter segurança nas nossas tomadas de decisão, para que a gente possa contratar, para que a gente possa aumentar o nosso investimento e para que a gente possa realmente crescer com segurança. Então, para mim, isso aqui é imprescindível. Se a gente deixar de fazer isso aqui, a gente pode estar colocando o nosso negócio em risco. Por quê? Para crescer, a gente precisa contratar. Se eu contratar e eu não tenho dinheiro para pagar, meu fluxo de caixa não vai aguentar. Então, esse é o primeiro ponto aqui, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, vamos lá. Bom, próximo passo aqui. Aí, beleza. Conseguimos dar mais um passinho aqui. Estamos faturando ali 50, 100 mil reais por mês. E agora a gente precisa não só ter uma visão do fluxo de caixa, mas também começar a entender alguns outros indicadores importantes para o nosso negócio, né? Então, para um escritório de contabilidade, os indicadores que a gente vai acompanhar, eles são um pouco diferentes dos indicadores de uma empresa, por exemplo, de SaaS, né? Uma empresa de software. Então, o primeiro indicador que eu acho importante a gente acompanhar aqui é a nossa margem bruta, né? Então, por que é tão importante a gente acompanhar a nossa margem bruta? Bom, primeiro, né, gente, o que é a nossa margem bruta? Eu vou pegar a nossa receita, vou tirar os impostos e vou tirar todos os custos de operação. Vou calcular lá o nosso lucro bruto. Com o lucro bruto, eu calculo o percentual da receita, que vai ser a nossa margem bruta. A margem bruta ela é muito importante, porque se a gente tiver uma margem bruta apertada, a gente vai ter dificuldade para crescer. Tá? Porque pode ser que quanto mais a gente venda, mais difícil seja a gente entregar, e se essa margem já está apertada e ela cair mais ainda, pode ser que a gente saia no prejuízo. Né? Então, deixa eu mostrar aqui, vou colocar aqui na tela uma estrutura de DRE, só para a gente poder discutir em cima dessa estrutura aqui, ficar mais fácil para vocês a visualização. Então, vamos lá. A gente tem lá a nossa receita, a gente vai tirar os impostos e vai ter receita líquida. A gente vai tirar os custos e vai ter o nosso lucro bruto. O lucro bruto, ele precisa pagar todas as despesas do negócio. Ele precisa pagar as nossas despesas de marketing, precisa pagar as nossas despesas do administrativo. Caso a gente tenha alguma despesa financeira, precisa também estar contemplado aqui. Então, o que que acontece? Se a gente tiver uma margem bruta muito baixa, a gente não vai ter o suficiente para pagar as despesas depois. Então, é muito importante a gente saber o quanto a gente tem hoje de margem bruta e se esse número está aumentando ou está diminuindo de acordo com as novas vendas que a gente está fazendo, para não sacrificar a rentabilidade do negócio. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente precisa ficar muito de olho na nossa margem para garantir que esse crescimento não está impactando a rentabilidade do nosso negócio. Tá? Então, eu diria que, né, depois do controle de fluxo de caixa e do planejamento financeiro, o próximo ponto para a gente focar, para a gente continuar crescendo, é ter uma margem saudável. Além da margem bruta, é muito importante também a gente ter uma margem líquida saudável. A gente pode chamar, aqui eu simplifiquei as coisas e estou considerando a margem líquida como o nosso EBITDA, tá? Então, acho que vocês devem estar familiarizados com esses termos, mas de qualquer forma, posso explicar um pouco melhor. O EBITDA, ele seria o nosso lucro antes da depreciação e amortização, antes do resultado financeiro e antes do cálculo dos impostos sobre resultado, né, o imposto de renda e contribuição social. Isso para empresas que estão ali no lucro presumido ou no lucro real. Né, quando a gente está no Simples Nacional é mais fácil,
a gente vai ter só a alíquota do Simples lá em cima, beleza, não vai ter toda essa complexidade, a nossa margem líquida e o EBITDA vai ser praticamente a mesma coisa. Então, é muito importante, gente, que o nosso negócio esteja dando lucro, né? Então, eu gosto sempre de falar o seguinte, fluxo de caixa é importante, é essencial, mas também é importante que a gente tenha a visão de resultado, de DRE, né? Então, não podemos olhar nem somente para o DRE e nem somente para o fluxo de caixa, porque também não adianta nada a gente faturar e esse dinheiro não virar caixa, né? Pode ser que a gente está dando muito prazo para o cliente pagar, que eu acho que não é o caso de vocês, pode ser que a gente esteja um percentual de inadimplência muito alto e esse dinheiro não está entrando no caixa. Então, aqui eu acho muito importante também a gente ter essa visão de margens para a gente poder acompanhar se o nosso negócio está sendo rentável ou não, e se esse crescimento não está prejudicando a saúde financeira do negócio, tá? Por quê? Porque se a gente tiver margens negativas ou uma margem bruta muito apertada, a gente dificilmente vai conseguir continuar crescendo, tá? Então, esse é um ponto super importante aqui também, que conforme a gente evolui, a área financeira, como eu falei para vocês, ela vai começar a ser mais estratégica para a empresa. Então, até aqui, a gente está falando de sobrevivência. Até o estágio 3, a área financeira ela é para garantir a sobrevivência da empresa, para garantir que o dinheiro não vai faltar e que a gente pode fazer contratações, pode aumentar os investimentos no nosso crescimento de forma segura. A partir daqui, a área financeira começa a ser mais estratégica e começa a trazer algumas análises, né? Então, ali eu estava mostrando para vocês alguns dos números que eu acho que é legal, né? Olha só, o Leandro trouxe um ponto interessante aqui, né? O crescimento sem redução de custos e despesas, né? Que é a alavancagem operacional a descoberto, né? Então, é um bom ponto, né? Porque é o seguinte, não adianta só a gente vender, não adianta só a gente crescer. Quanto a gente está gastando para crescer? Né? A gente está aumentando o investimento, mas o crescimento ele está pagando esse investimento que a gente está fazendo ou não? Então aqui tem alguns indicadores que eu acho que é legal a gente acompanhar, né, gente? Então, né, voltando aqui para os números que a gente estava acompanhando até então, a gente tem aqui, né, a nossa margem líquida, que é muito importante a gente acompanhar se não adianta, né, vamos lá, eu vender 100 e gastar 100. Eu tenho que vender 100 e tenho que gastar no máximo ali 90, 85, para sobrar meus 15% ali no final. Né? Então, aqui, pelo DRE e pelo próprio fluxo de caixa, a gente vai acompanhar se esses investimentos que a gente está fazendo estão se pagando ou não. E aí, alguns outros números que é muito importante a gente acompanhar. Por exemplo, eu gosto sempre de falar aqui do churn. Né? Então, o que é o churn? É o cancelamento. Gente, o churn ele não é somente um indicativo de perda de receita. O churn é muito importante para a empresa, porque se a gente tem um churn alto, tem algum problema ali que pode custar a sobrevivência do nosso negócio. Então, se a gente tem muitos clientes cancelando, é porque esses clientes estão insatisfeitos, provavelmente. Então, pode ser que a gente tenha um problema na operação, pode ser que a gente tenha alguém no nosso time de operações que não está conseguindo entregar o que o cliente precisa. Pode ser que o nosso serviço hoje não está aderente com o cliente que a gente está prestando esse serviço. Então, é muito importante a gente ter esses números aqui, ó, de churn, né? Então, quantos clientes estão cancelando e não só o número, mas o motivo de churn também. Porque a tendência é, quanto mais a gente vende, maior vai ser o número de clientes que vão cancelar. Mas a gente precisa acompanhar esse percentual. Então, por exemplo, se eu tenho 100 clientes hoje e eu tenho 2 clientes cancelando, eu tenho 2% de cancelamento. Se eu aumentar para 200 e eu tiver 5 clientes cancelando, eu tenho 2,5% de cancelamento. Então, peraí, eu estou aumentando o meu percentual de churn. Eu estou aumentando o percentual de clientes da minha base que estão insatisfeitos com o meu serviço. Isso, para mim, é o principal número que a gente precisa ter muita atenção com ele. Então, né, a gente falou aqui de fluxo de caixa, né, geração de caixa, saldo de caixa, a gente falou aqui de margem, e agora eu estou trazendo um outro indicador aqui que eu acho muito importante, que é, eu não acho que uma empresa que tem um churn muito alto, ela está preparada para crescer mais rápido. Por quê? Isso quer dizer que a gente ainda não validou um modelo de negócios pronto para crescer. Se a gente tem um churn alto, não adianta a gente vender 10 clientes hoje, esses 10 clientes hoje eles vão virar 5 amanhã. E aí, talvez o investimento que eu fiz para trazer esses clientes, ele nem se pagou. Então, eu acho que é muito importante aqui a gente entender como que está o nosso churn hoje, né? Quantos clientes estão cancelando, qual é o percentual da nossa base, né, desses clientes, quais são os motivos, porque também pode ser que a gente tenha ali
churns por empresas que encerraram o CNPJ. Bom, não tem muito o que fazer nesse caso, né? Mas se é um churn por insatisfação, por falta de geração de valor, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E aí, eu gosto sempre de trazer um número aqui que eu não sei o como isso vai encaixar para vocês, porque no caso, né, que a gente tem conversado aqui, a maioria, né, dos escritórios aí de vocês, são vocês mesmos que fazem as vendas, né? Mas eu gosto muito de falar também do CAC, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o CAC. Aqui, ó. O que é o CAC, pessoal? O CAC é o custo de aquisição de cliente, né? Então, o CAC é muito simples a gente calcular ele. A gente vai pegar o total de investimentos que a gente teve em vendas e marketing e vai dividir pelo total de clientes que a gente vendeu naquele mês, ou naquele quarter, ou naquele trimestre, ou naquele semestre, ou naquele ano, e vai entender quanto custa hoje um cliente para a empresa. Diga aí, Jô. Lu, eu ia perguntar, nesse custo de aquisição, a gente inclui também o custo com o pessoal? Sim. As comissões Sim. dos vendedores, os vendedores? Sim. Perfeito, Jô. Todas as despesas da área de vendas a gente tem que incluir aqui. Quanto mais no detalhe a gente for, melhor. Eu gosto de incluir aqui salário líquido, mais encargos, né? Então, os descontos ali que a gente faz, FGTS, INSS, férias e 13º, benefícios. Então, todo o custo daquela pessoa para nós, ele tem que estar aqui, tá? Assim como todos os investimentos em mídia, assessoria de imprensa, agência de marketing, caso a gente faça mídia paga ali, né, Instagram, Facebook, então todos esses custos relacionados à prospecção de clientes, o ideal é que eles estejam aqui, tá, pessoal? Por exemplo, né, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, essa empresa aqui, ela estava investindo 540 mil por mês, vendendo 40 clientes, a gente tinha ali um custo por cliente de mais ou menos 15 mil, tá? Esse custo por cliente, ele precisa se pagar. Como que ele vai se pagar? De acordo com o pagamento das mensalidades que aquele cliente paga para nós hoje. Então, vamos supor que hoje o nosso CAC está em R$ 500 e um cliente nosso paga R$ 1.000 por mês, numa margem bruta de 50%. Então, quer dizer que o nosso lucro bruto é R$ 500 por cliente. Se eu gastei R$ 500 para adquirir esse cliente, no primeiro mês daquele cliente ele vai se pagar já. Então, nas nossas, nos cursos assim, né, de gestão financeira, economia, administração de empresas, o pessoal fala muito sobre ROI, né, o retorno sobre investimento, o payback, né? O que é o ROI? O ROI é de acordo com quanto um cliente me paga ao longo da vida média dele aqui com a gente, quanto eu gastei para adquirir aquele cliente, quanto ficou de retorno para mim de acordo com aquele investimento que eu fiz para crescer. Né? Então, fui lá, investi em marketing, contratei um time de vendas, trouxe 20 clientes para dentro. Esses 20 clientes, eles vão deixar uma média de R$ 10.000 para a empresa. Mas eu gastei 10 mil. Qual que é meu ROI? É 1, então eu estou pagando para trabalhar. Eu estou pagando para ter esses clientes. Então, quando a gente começa a acelerar, quando a gente começa a criar um time comercial e uma área de vendas, né, e começa a investir em prospecção, aqui é muito importante. Primeiro, a gente entender nosso CAC, né? Então, quanto a gente gasta hoje para adquirir cada um dos clientes. Aí eu trago um outro indicador que eu chamo ele de LTV. O que é o LTV? É o Lifetime Value. É o valor que, em média, um cliente deixa para nós. Então, eu vou calcular, mais ou menos, em média, quanto fica um cliente no nosso escritório. Tá, é 12 meses? É 24 meses? Então, eu vou colocar lá, 24 meses. Qual que é o valor que ele me paga mensal? É R$ 100? Então, eu vou colocar lá, R$ 100. 24 vezes R$ 100, 2.400. Se a minha margem bruta é 50%, vai sobrar só 50% disso. Então, estou falando aqui que R$ 1.200 vai ser um valor que um cliente vai deixar em média ali na vida dele para o nosso escritório. Então, é muito importante a gente poder ter essa visão para a gente entender se o valor que a gente está recebendo dos nossos clientes paga esse investimento que a gente está fazendo. Mas, de novo, esse é o tipo de número, tipo de análise que, na minha opinião, a gente precisa ter quando já está criando ali uma estrutura para o comercial e começando a fazer investimentos em prospecção para a gente entender se esse valor que a gente está investindo ele está retornando ou não para a empresa, tá? Então, gente, eu acho que aqui, né, só recapitulando,
antes de mais nada, a gente vai implementar uma ferramenta para cuidar dos processos, a gente vai começar a olhar para o fluxo de caixa e garantir que a gente tem saúde financeira, a gente vai começar a olhar depois para as margens, para poder entender se elas estão saudáveis ou não, para a gente poder continuar crescendo, e a gente vai finalizar com que aí o Leandro até trouxe ali, né, o Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? Aqui eu tenho dois exemplos de Balance Scorecard, né? Nada mais é que um painel de gestão de indicadores que tenha lá as visões do financeiro, que tem as visões de vendas, que tem as visões de churn, dos cancelamentos, das margens e por aí vai, né? Eu gosto muito desse modelo aqui, ó. A gente sabe quanto a gente perdeu de receita, quanto a gente ganhou de novas receitas, quanto que está a nossa receita hoje, qual foi a evolução dela mês a mês, quantos clientes a gente tem hoje e como foi o comportamento desse número de clientes nos últimos meses e por aí vai, tá? Então, quando a gente começa a evoluir a nossa área financeira, a gente vai começar a ter toda essa visão aqui de indicadores. E aí, o que eu gosto de trazer aqui, né, pessoal? Quando é o momento, por exemplo, para vocês, então, contratarem uma pessoa mais sênior para a área financeira para estruturar isso daqui para vocês? Gente, vai depender. Vai depender da velocidade que vocês estão crescendo, da margem de vocês, né? Porque pode ser que a gente esteja crescendo para caramba, mas com uma margem apertada e não tenha dinheiro para investir. Aí vocês mesmo, founders, vão ter que começar a fazer esses controles de forma talvez um pouco mais simples no começo e evoluindo isso aos poucos, né? E aí, assim, mas eu gosto muito de trazer um ponto que é o seguinte: conforme vocês vão crescendo, é muito importante que a área financeira vá evoluindo também, né? E que esses controles, esses números que vocês vão acompanhando, acompanhem essa velocidade de crescimento da empresa. Para quê? Para vocês não ficarem descobertos, para vocês não correrem o risco de ter uma necessidade de caixa que a empresa não tem hoje. E aí, o como fazer isso é o que eu falei que vai depender. Pode ser que vocês mesmos façam esses controles de forma mais simplificada, pode ser que vocês contratem uma pessoa que consiga fazer pelo menos uma parte disso daqui, e também, né, conforme vocês forem crescendo, tem a possibilidade de contratar parceiros que vão fazer isso por vocês, né? Então, como por exemplo a Nova Gestão, não acho que o modelo de vocês vai ter a necessidade de vocês contratarem um CFO full-time até que vocês estejam muito grandes. Tá? Diga aí, Jô. Lu, eu ia te perguntar assim, se fosse para definir quais são os indicadores que tu acredita assim, que eu estou começando a acompanhar esses indicadores, tá? Eu não tenho tempo para olhar para todos, quais tu acha que são fundamentais para um início assim de acompanhamento, de estruturação dessas métricas? Boa, Jô. Então, ó, na minha opinião, assim, primeiro ponto é o fluxo de caixa, tá? Então, eu acho que, assim, essa visão aqui, ó, que eu vou trazer para vocês, ela é essencial. Quem quiser tirar um print screen da tela ou depois, bom, a gravação vai estar aí com vocês também. Eu acho que esse é o primeiro passo, ó, é a gente ter essa visão aqui. Então, vamos chamar aqui, ó, de realizado. Essa daqui é a primeira visão que a gente precisa ter. Então, por exemplo, quanto a gente teve de saldo inicial de caixa, vou zerar ele aqui, quanto a gente teve de entradas no mês, quanto a gente teve de saídas, qual foi a nossa geração de caixa e qual foi o nosso saldo final de caixa. Então, esse é o primeiro passo, tá? A gente ter esses indicadores aqui bem redondinhos. E aí, depois, ter essa visão do futuro, certo? Uhum. Então, todo mês a gente precisa ter essa visão aqui, ó. Quanto a gente recebeu, quanto a gente gastou, qual foi a nossa geração de caixa e qual foi o nosso saldo final de caixa. Tá? Eu divido aqui entre saídas operacionais e não operacionais, mas a gente não precisa, neste primeiro momento, fazer essa divisão, tá? Ó, o José Bonifácio, acho, levantou a mão. Pode falar. A gente não está te ouvindo. Se você preferir digitar aqui também, eu não sei se o áudio não está saindo. Uhum. Qualquer coisa, levanta a mão de novo. Boa. Ó, inclusive o Leandro tinha comentado aqui também, ó, que o Balance Scorecard também mede o grau de satisfação dos clientes para perpetuar o negócio no mercado.
né? Exatamente, né? Como eu falei ali, a taxa de churn, né? O cancelamento é um indicativo justamente de satisfação ali dos clientes, né? Então, a origem de receitas de forma constante está diretamente ligada a fatores mercadológicos da percepção intrínseca de valor do ponto de vista de governança. E entre as últimas métricas ali que tu comentou, Lu, tu acredita que, por exemplo, é importante a gente se atentar mais para o LTV, por exemplo, é um indicador, se fosse escolher 2 ou 3 indicadores para olhar, assim, em primeiro lugar, a LTV entraria nesses, ou tu acha que pode ser para um segundo momento de acompanhamento dessas análises? Boa, Jô, eu colocaria o LTV em um momento mais futuro, tá? Eu colocaria, depois do que eu mostrei ali do caixa, as margens, tá? A margem Uhum, bruta e a margem líquida. uhum, Para mim, as margens elas vão ser fundamentais para a gente começar a crescer. E depois disso eu colocaria os churns, né? uhum. Né, como falei para vocês, o financeiro sendo o goleiro ali da empresa, a gente precisa entender se a gente está com o nosso balde furado, né? A gente precisa entender logo o que está acontecendo, porque quanto mais tempo a gente demorar para identificar os problemas que a gente tem aqui, mais difícil vai ser a gente crescer, né? Porque daí o comercial pode estar indo super bem, pode ter um monte de gente indicando clientes para nós, a gente vai lá, vai vender um monte de gente, só que vai perder tudo isso. Pessoal, alguém aí faz o controle dos cancelamentos? Alguém já faz esse acompanhamento? Consegue? A Jo tá expert nisso na data center. É, Isso é é bem super importante. importante, é Ó, bem importante. e aí já vou ensinar para vocês como fazer. Gente, é coisa super, super, super simples. É uma planilhinha aqui, ó. Pode chamar de cancelamentos. A gente vai ter lá o cliente, vai ter a data, vai ter o valor e o motivo. Gente, é isso só que a gente precisa. Entenderam? Então, coisa super, super simples mesmo. A gente vai ter lá, né, o cliente que cancelou, a data que ele pediu o cancelamento, o valor da receita, né, da mensalidade dele e o motivo que ele cancelou. É super simples. Então, a gente tendo esse pequeno controle aqui, a gente começa a ter, né, uma visão de quantos clientes a gente está perdendo e por que a gente está perdendo esses clientes, justamente para a gente tomar as ações necessárias e diminuir essa perda, né, de clientes, esses cancelamentos. Tá? Perfeito. E aí, pessoal, tem alguma dúvida aí de vocês também? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal mais quieto, né? Muitas perguntas aí. Gente, qualquer coisa, depois esse bate-papo hoje com o Luiz vai ficar gravado no nosso YouTube, então vocês podem, né, voltar a acessar esse conteúdo. Caso tenham alguma dúvida também, podem comentar lá nos vídeos do YouTube, ou enfim, interagir ali pelas nossas redes sociais também. E o Júlio falou ali que hoje não tem controle mental, ele disse. Gente, é bem importante essa parte. Eu, inclusive, trouxe o Luiz justamente porque a gente observa muito, né, que esse é um desafio dos contadores, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, que nem a gente fala, né? Então, muitas vezes, vocês têm um conhecimento de alto nível, né, para fazer toda a parte de contabilidade, e muitos ainda prestam o serviço de BPO, né, para os seus clientes, mas acabam não fazendo a própria gestão do negócio, né, visando todos esses fatores importantes que o Luiz compartilhou hoje com a gente, né, previsibilidade, saber ali qual a nossa margem de lucro certinha, né? Como que tá os cancelamentos, né? O que a gente, quais são os motivos, onde que a gente tem que melhorar. Então, às vezes até pode parecer óbvio, né? Querer falar de gestão financeira para o escritório contábil, por isso que a gente quis abordar esse tema, assim, porque muitas vezes pode parecer óbvio, mas a gente sabe que não é e que é um grande desafio justamente por muitas vezes o contador não ter tempo de cuidar da própria casa ali, né? E outra coisa que é bem importante que eu achei legal, acho que foi o Leandro que compartilhou, que ele
não sei se foi o Leandro ou se foi o Júlio, que geralmente determina ali 2 horas, né, por dia para fazer a gestão financeira. Então, essa parte de produtividade também, né, de definir um período da semana, um período do dia, para olhar para esses indicadores que o Luiz estava compartilhando com a gente, é muito importante. Às vezes parece ser custoso, mas ali um tempinho, né, que for dedicado para isso, pode fazer toda a diferença para o futuro do negócio. Eu posso confirmar que é a tese do Júlio, né? Porque eu me considero um administrador, mas não um contador. Exatamente. Então tá, gente. Luiz, é isso? É isso, pessoal. Bom, antes de mais nada, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer um pouquinho aí de contribuição, né, para vocês que estão organizando a área financeira de vocês, e só reforçando aí a importância de manter o fluxo de caixa em dia, de seguir aqui as boas práticas que a gente trouxe para vocês, né? Vou deixar um canal aberto de comunicação com vocês. Ali na apresentação que a Jo vai mandar tem meu LinkedIn. Se alguém precisar também, meu e-mail, meu contato ali, telefone, podem pedir também ali para a Jo. E estou à disposição. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Luiz, a gente que agradece a tua participação, ter dedicado esse tempinho aí para conversar com a gente. Espero que vocês tenham feito um aproveitamento legal desse conteúdo e que a gente possa aí estar juntos em mais eventos juntos com a nova gestão, que também tem feito uma grande diferença aí na Data Sempre também. Então, por isso que eu trouxe o pessoal para falar com vocês, porque realmente todo o trabalho que a gente está estruturando juntos, e inclusive olhando para indicadores como os que o Luiz trouxe para a gente, assim, né, e cada vez mais aprimorando, é o que está nos ajudando bastante aí a melhorar a nossa entrega. Então, posso também fazer como é que a gente fala, um jabá da nova gestão, que é uma consultoria muito top. Tá, gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês. E só para lembrar que a Maratona do Contador ainda não acabou, a gente está na última semana de setembro. A maratona ela vai até o dia 30, né? Até o final dessa semana. As lives acabaram, mas a gente ainda está com algumas promoções bem interessantes acontecendo. Temos aí algumas condições especiais para a contratação de novos produtos. Inclusive, a DataSempre também tem 2 softwares aí para ajudar na gestão do escritório contábil, na parte financeira do escritório, controle de honorários, emissão de boletos, né? Toda essa parte aí, então vocês podem entrar em contato com a gente. É mais uma opção de ferramenta também, né? Além das que o Luiz citou. E estamos aí com algumas condições especiais, com pagamento da primeira mensalidade só para janeiro de 2024. Então, aproveitem aí para completar o conjunto de soluções contábeis no escritório e poder automatizar cada vez mais as rotinas e os processos. Tá bem? Muito obrigada, gente. Bom restinho de semana aí para todos. E restinho não, restão, né? A recém terça-feira. E espero que a gente possa aí estar juntos em mais maratonas. Obrigada, Luiz. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.